Relato: frieza seletiva de norte-americanos com latinos no ambiente de trabalho. Eu já comentei sobre isso aqui algumas vezes, sobre como trabalhar para a empresa americana é um negócio muito... eles são realmente muito pragmáticos. Eles não são como brasileiro, é uma coisa muito da cultura deles de serem muito fechada e assim, óbvio, existem exceções, existe um momento ali de descontração, mas não quer dizer que eles sejam receptíveis como os brasileiros, por exemplo, né? Vamos ler esse texto aqui e aí no final a gente dá uma trocada de ideias sobre. Trabalho em uma empresa multinacional com pessoas dos Estados Unidos, Canadá e de outros países. Não é a primeira empresa gringa em que trabalho, e algo que tenho notado com mais força ultimamente é a frieza seletiva de alguns norte-americanos em relação às pessoas da América Latina. Você vê que ele fala alguns norte-americanos. A primeira situação aconteceu há mais de 4 anos, quando trabalhei como contractor para uma startup americana. Sempre integrei tudo e até um pouco mais, recebia feedbacks positivos com frequência. Um dia peguei Covid. Avisei antes das reuniões que estava doente, mas mesmo em 30 minutos me cortaram todos os acessos. Caramba, os caras cortaram ele porque ele ficou doente. E assim, gente, pior que isso aqui não é difícil de acontecer mesmo, tá? Até empresas com quem eu tinha contrato direto ficou sem entender. No fim, como um dos gerentes que sequer entrou em contato comigo, tomou bronca por conta disso. Eu acabei levando um sermão de 2 horas e ao invés de me colocar em outro projeto, simplesmente encerraram o meu contrato. Agora estou passando por algo bem parecido. Trabalho em uma empresa multinacional brasileira, mas alocado num cliente norte-americano. Os colegas do time são do Canadá e dos Estados Unidos, e todos trabalham na mesma empresa que eu. A gestão do projeto está nas mãos de um canadense, e meu superior disse que é um gerente. Meu superior direto é um gerente de desenvolvimento. Principal arquiteto. Nos últimos dias fiquei doente de novo, com algo que me levou ao hospital durante uma semana. No mesmo dia avisei ao meu superior, que quase toda semana aparece com algum problema de saúde diferente. Também parece com saúde diferente. Também disse que estava doente. Detalhe: era algo simples, não viral, e ele até usou um texto claramente gerado no ChatGPT para explicar um simples resfriado. Putz, é complicado, né, gente? É aquele negócio, existem empresas e empresas também, né? É meio difícil de você balizar assim. Parece que a gente fica colocando todo mundo na mesma caixinha, mas não é. É porque realmente se tratando de empresas americanas, principalmente multinacionais, empresas mais americanas e tal, é razoavelmente comum que isso aconteça. Nem ele nem eu conseguimos participar de algumas reuniões durante a semana. Ambos avisamos no chat. Vi ele comentando algumas vezes que ainda estava mal, e fiz o mesmo, até porque meu problema de saúde era mais sério. No fim de semana, ele melhorou e participou de uma reunião na qual eu não consegui estar presente. E com certeza falaram de mim, mas não comigo. Depois disso, ele veio falar comigo de forma bem agressiva, dizendo que estavam reclamando da minha ausência nas reuniões e que eu não havia avisado, o que não é verdade. Detalhe: ele também faltou, não entregou nada do que era responsabilidade dele e ninguém disse uma palavra. Com ele, tudo foi ignorado. Está doente. Tudo bem, se cuida. Comigo foi cobrança, julgamento e alarde. E pior, eu estava entregando o que podia, só não consegui participar das reuniões específicas. Me senti super desconfortável. De novo, percebi que mesmo que não seja explícito, existe sim um tratamento diferenciado com quem é da América Latina. Já vi isso acontecer também com colegas de outros países da América do Sul. É uma frieza seletiva que escancara o tipo de distinção que muitos fingem não existir. Cara, eles acham que você estava dando uma de esperto e que não estava doente de verdade. Em geral, quando você ganha confiança no trabalho, esse tipo de coisa não acontece. Mas se você não tem isso, qualquer coisa já é um empurrãozinho que faltava para você ser penalizado. Mesmo ganhando confiança e entregando, nas minhas empresas tem isso. Exatamente. Na mesma empresa, em times diferentes, tive pessoas da liderança que eram dos Estados Unidos, só que ele era mais velho, 65 anos, e era super simpático e experiente. Eu acho que realmente varia de visão de profissional para profissional, mas é uma roleta russa e isso tem essa diferenciação no ambiente de trabalho. Ainda bem que com a direção acima consegui crédito por boas entregas.
vamos lá. E aí eu tenho que... Agora eu coloco um pouco da minha experiência também, né? Cara, assim, trabalhei, né, 5 anos quase só com clientes diretos internacionais. Eu trabalhei 3 anos para uma multinacional brasileira, alocado em empresas internacionais, um tempo com o Reino Unido, que ainda eu acho que é mais frio até do que o americano, e depois diretamente com pessoas dos Estados Unidos. O que eu posso falar sobre isso? Primeira coisa é que sim, existe. Não, ignorar o fato não faz ele sumir, né? Existe sim uma seletividade na hora de escolher. Vou falar assim de um jeito bem generalizado com quem implicar. Eles são muito pragmáticos, então a relação deles de trabalho é estritamente de trabalho. Eles não são o tipo de pessoa que gera um relacionamento com outros profissionais, pelo menos na minha perspectiva, na minha realidade, embora a gente tenha tido um bom relacionamento. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, e enquanto eu estava lá era tudo legal, todo mundo era brother, a gente conversava, a gente tentava se ajudar. Saiu da empresa, não manda nem e-mail mais, por exemplo. Então não tem relacionamento, entendeu? É profissional, é durante o trabalho ali mesmo. Durante o trabalho você conta curiosidade, você conversa, né? Você troca ideia, mas acabou que dali acabou. Não tem muito essa coisa. Então, eles são realmente muito, eu diria até frígidos, né? Nesse sentido de não querer misturar as coisas. Eu acho que com latinos são, sim, eles são mais seletivos com os latinos. O latino em si tem uma fama não muito boa. Somente os da América do Sul brasileiro tem, né, aquela coisa do preguiçoso, do esperto. Essa fama do esperto, ela não é legal. Ela tem hora que eu acho que ela mais atrapalha. E assim, gente, eu tô sendo muito honesto, tá? Eu não tô mentindo não, que assim, é a percepção que eu tenho. Quando os caras, por exemplo, processo seletivo, eu tenho essa impressão nítida na minha cabeça que quando o processo seletivo envolve brasileiro ou algum latino, por exemplo, o processo seletivo me parece não ser muito amigável, sei lá. Eu participei de um tempo atrás, cara, que foi assim, foi uma das piores experiências que eu tive fazendo processo seletivo. Foi para uma empresa gringa. Já participei de muito processo seletivo furado aqui no Brasil também. Não é um trabalho com... Se você trabalha em qualquer área, você vai participar de processos seletivos ruins. Isso aí é fato, mas esse em questão foi muito ruim. Eu senti que o cara já entrou meio agressivo, o cara já entrou meio querendo não estar ali com má vontade, sabe? Fez perguntas altamente capciosas. Você dava a resposta, aí a resposta, ele agia um pouco com desdém, enfim. Foi uma situação bem ruim. Então, assim, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso? Assim, é que existe sim. Não são todos, mas o americano, ele costuma ser bem preconceituoso. A gente sabe disso. Não é todo mundo. Claro, não é. Mas não é, mas é. Fingir que isso não existe é o lance, não tira o problema. Quando você vai trabalhar pra gringa, muita gente olha só pro dinheiro, né? E tudo bem, eu acho que faz parte. Mas a gente tem que estar ali um pouco ciente, né? De que, cara, você vai passar por situações, às vezes, você tem que contar muito com a sorte de que, porra, o cara que tá trabalhando com você ali vai ser, no mínimo, profissional, né? E algumas vezes não vai ser. Então existe sim, eles são seletivos, eles têm, eu tenho essa impressão também de que com latinos eles têm uma certa seletividade na hora do tratamento. Eu vou ser mais amigável com... E eu não acho, na verdade, às vezes eu não acho nem só com latino, né? Eu acho até que com pessoas de outros países também, assim. Lógico, eu também trabalhei para uma empresa americana que, cara, os caras eram... Hoje eu até penso se eu fiz correto tendo saído dessa empresa, porque o problema dessa empresa era que não tinha perspectiva de crescimento.
Mas tirando isso, o tratamento com o pessoal era excelente, era assim, era uma coisa de louco, assim. Mas também porque a empresa já tinha uma cultura multi-país, né? Já era meio multicultural mesmo, porque tinha gente da Rússia, tinha gente da Bielorrússia, tinha gente de outros países também, não era só americano e brasileiro, por exemplo. Eram pessoas mais, né? Já era uma empresa maior e era uma empresa com uma cultura multi-país ali, né? De culturas diferentes mesmo. Então acho que eles acostumaram com isso mais rápido, né? A coisa entranhou dentro da empresa de um jeito mais tranquilo. Diferente do que aconteceu quando geralmente acontece, quando você vai por outsourcing, essas outsourcing eles não tem muito essa coisa da implementação da cultura. Uma coisa que é importante deixar claro sobre outsourcing, inclusive, muita gente acha que é só empresas gigantes que estão. Não. Vamos botar aqui uma empresa do interior do Texas que tem, sei lá, 20 funcionários ou às vezes menos, precisa de um dev. Eles vão ir nessas outsourcings, principalmente as outsourcings gringas, porque elas não ganham por contrato, né? Por exemplo, até dando nome aos bois, assim, de um jeito bem aleatório. Não é como, por exemplo, no Brasil, por exemplo, uma CIT, por exemplo, né? Acho que todo mundo da área dev conhece a CIT. Não é a CIT que uma empresa vai lá e fecha contrato com a CIT e aí a CIT vai e contrata devs para trabalhar com essa empresa. Não é isso, né? Essas outsourcings, na maioria das vezes, o carinha lá da Minnesota IT, sei lá, nem sei se existe uma empresa com esse nome, precisa de 10 funcionários, pegou um projeto agora e precisa contratar devs. Aí o que eles fazem? X% do salário que eles fecharem, eles vão cobrar uma taxa em cima. Então vamos supor o seguinte: olha, a gente precisa de um dev de até $5.000. Eles vão contratar o dev e vão pagar 4.500. É assim que eles ganham dinheiro. E aí o que eles fazem? Em vez deles focarem em pegar um só, porque aí eles se especializam, né, em contratos, principalmente em países de emergentes, né? Brasil, Argentina, Uruguai. E aí vai lá, pega esses caras e ganha no montante. Pega 20 desenvolvedores e ganha $500 cada um. É assim, tanto que tem empresa, a maioria dessas empresas, essas outsourcings, principalmente as outsourcings mais americanas, mas elas, quando você vai procurar saber, elas não têm projeto interno nenhum, porque só vive disso, saca? Então às vezes você vai, por exemplo, não tem budget para poder, não, eles têm um sistema aqui que é uma dashboard onde exibe as posições abertas. E aí você tá cheio de bugs, ou já é muito velho, ou precisa de atualização, porque, né, alguns modelos de contrato mudou, poderia refinar muito. Eles não têm projeto para esse tipo de coisa, justamente porque não tem budget. Porque o macro do negócio deles é achar pessoas, botar pessoas em contato com essas empresas razoavelmente menores. Tanto que quando você consegue um contrato direto com a empresa, o valor do contrato costuma ser muito diferente, tá? Então, isso é notável. Então, quando você está nessas outsourcings menores, assim, que vivem disso, né? Vivem de transpassar os programadores para as empresas, é ainda mais seletivo ainda, saca? É bem mais seletivo, é bem mais escancarado essa coisa de, eu tô te contratando porque você é barato para mim. E não, assim, quando eu falo, toda empresa é desse jeito? Não. Tem empresa que vai ter plano de carreira, tem empresa que você vai entrar, você vai crescer. Isso é possível, geralmente em contratos diretos. Se você trabalha com outsourcing, a probabilidade de você entrar como dev e ficar ali fazendo a mesma coisa a vida inteira, e eles não gostam nem de experimentar outras tecnologias. Teve um caso meu que eu deixava muito claro, inclusive nessa empresa mesmo, que era muito boa, que o problema era esse. Eu não tinha perspectiva de crescimento. Mesmo eu deixando claro que eu tinha interesse em outras tecnologias, mesmo eu inclusive fazendo POCs e trabalhando em algumas pequenas tarefas, eu não saía da posição que eu estava de jeito nenhum, mesmo eu querendo sair, expressando isso diretamente para o meu líder. E isso acontece, eu tenho absoluta certeza que puramente porque eu era brasileiro, né? O tratamento com eles foi ruim? Não. Os caras eram super gente boas,
talvez das empresas gringas que eu trabalhei, eram a galera que melhor me trataram, dia separado. A gente tinha ali um fit massa de conversa, de troca de ideias, né? Até inclusive curiosidades sobre cultura e sobre alguns estados dos Estados Unidos, que eu aprendi muito com eles, porque como o pessoal era bem disperso entre o país, assim, foi bem fácil de pegar. Mas existe esse fato. Eles são seletivos, sim. Se você vai trabalhar pra gringa, você tem que estar preparado pra esse tipo de coisa, sim. Cara, é ser frio. Eu vou vir aqui, vou ganhar meu dinheiro, vou sair. E é isso. Nosso relacionamento é de trabalho. Porém, somente isso. Entendeu? E assim, é ruim. Talvez. Eu, até por questões de carreira, agora eu decidi dar um tempinho. Vou trabalhar numa empresa brasileira durante um período. Depois eu posso gravar um vídeo falando um pouco sobre o projeto e sobre essa empresa. Obviamente, tem questões de NDA, então de sigilo, então eu não posso falar muita coisa. Mas um pouco da minha decisão de não trabalhar para gringa durante não é que não trabalhar para gringa, mas não trabalhar exclusivamente para empresas americanas, tem um pouco de relação com isso, assim, dessa sensação que eu tenho de que, cara, eu evoluí muito como desenvolvedor, mas muito mais por minha própria vontade de querer aprender coisas novas sempre, né? Agora, se fosse olhar pela posição na qual eu estava, eu estaria trabalhando uma coisa. Eu fui contratado nessa empresa como WordPress Developer. Nesse meio tempo, teve projeto nessa empresa com Node.js que eu ajudei a desenvolver. Inclusive, eu fiquei muito chateado em um caso específico, que aí foi onde eu senti a maior seletividade. Que eu fiz o desenho de arquitetura de um projeto e fiz tudo. Fiz todo o desenho de arquitetura, fiz decisão, decidi stack com base nas stacks da empresa, inclusive. Estava disposto a começar. Eu nem queria a posição de líder. A única coisa que eu queria era trabalhar no projeto. E aí eles foram e pegaram meu projeto de arquitetura, passaram para o outro cara. O cara foi só deu uma pincelada para poder falar que foi ele que fez, entregou e, cara, todo mundo viu isso acontecer e, enfim, aconteceu. E aí eu fiquei muito chateado. Não foi por isso que eu saí, mas eu fiquei bem chateado com isso. Eu saí exclusivamente por causa dessa questão. Você não tem perspectiva de crescimento. E não era exclusivo daqui. Aconteceu outras vezes. Você entra fazendo isso, você vai ficar fazendo só isso aqui. Você não vai fazer nada diferente. Por exemplo, acontece também muito o seguinte: eles te contratam e você vai... Não, tem uma moscona passando aqui, olha. Eles te contratam para fazer um projeto lá, um projeto X. Acabou o projeto, eles não vão te colocar em outro projeto. Eles vão, se esse projeto acabou e não tiver mais incentivo financeiro, se não tiver mais aporte financeiro, acabou o seu contrato. Muita empresa faz isso também, bem comum. Porque eles não têm multa rescisória, eles não têm nada, né? Eles só te contratam, te pagam o salário. Então, ao mesmo tempo que eu acho isso bom, porque eu acho uma forma um pouco mais madura de observar o mercado, meu relacionamento com você é para desenvolver isso aqui. Eu não te devo nada, nem você me deve. Você foi quando eu estava trabalhando de 8 às 18, eu trabalhar de 8 às 18. Se você fazer mais ou menos, para mim não vai fazer a menor diferença, eu não vou te pagar mais por isso. Você tem que dar conta de entregar. Se você não der, outra pessoa vai dar. Então, acabou. Então, eu acho que é muito assim. É melhor ou pior do que a empresa brasileira? Não sei. Mas, enfim, é um modelo de contrato. Eu, particularmente, gosto um pouco desse tipo de modelo. E eu gosto muito do fato de que você ganha o dólar, né, cara? Você ganha bem mais do que... Se você ganhar $4.000 hoje aí numa empresa aí, você vai ganhar R$20.000. Pra você arrumar um emprego no Brasil ganhando R$20.000 não é tão simples igual muita gente tenta fazer parecer. Tá? Média salarial no Brasil hoje, do meu ponto de vista, eu considero baixo. Eu acho que poderia ser um pouco maior pelas responsabilidades que a gente tem. Outro dia eu estava conversando sobre uma feature de um projeto lá, que a feature lida com a parte financeira inteira da empresa. Cara, você já imaginou uma empresa com, sei lá, 500 funcionários e você derruba o sistema que produz o faturamento da empresa? É uma loucura isso, cara.
E aí o cara vai ganhar pouco, assim, pouco não é que é pouco, e outra coisa que também tem que tomar muito cuidado, a gente que é desenvolvedor, e eu tô sempre também, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, né, de não parecer pedante, não parecer assim, que você tá, né, tá se achando mais do que os outros, porque, cara, você ganhar 10, 15 mil reais hoje trabalhando no Brasil é um puta de um salário. Mesmo que PJ, muita gente fala que 15 mil PJ não vale a pena, mas, cara, ainda é um salário muito mais alto do que grande maioria das pessoas ganham. A gente tem que acordar para essa realidade, tem que atender. Você tem que querer sempre mais, mas você tem que entender que é um puta de um salário. Sim. Mas quando você compara com outras responsabilidades, com outros países, é muito diferente. Então eu acho que trabalhar para gringa vale a pena. Eu nunca vou falar que não vale a pena, mas você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Eles são seletivos sim, em alguns casos vão ser preconceituosos, eles não se importam com você, eles querem que você execute o seu trabalho. É isso, é um relacionamento profissional. E é isso que vai ser. Agora, eu quero fazer amigos, não. Se eles te respeitam, assim, o mínimo que se espera é que eles te respeitem. Mas mais, além disso, eu acho muito difícil acontecer. É o que eu tô falando, assim. Eu trabalhei 2 anos na empresa, a gente encerrou o contrato, eu saí. Eu até mandei e-mail para uma pessoa de lá recente e assim, eles nem respondem, eles não querem saber. E eu mandei um e-mail perguntando uma coisa sobre um projeto que eu tinha, porque eu queria ver se eu podia pegar um pedaço dele para usar de portfólio. Eu nem sei se eu posso, enfim, né? Fico no meio do caminho. Mas e você? O que você acha disso tudo? Você tá disposto a passar pela frieza do americano? Cara, você tem que ver trabalhar com a galera da Inglaterra, o inglês. O relacionamento com eles é bem mais diferente. Se o americano é frio, você tem que ver. O cara é o inglês. O inglês, ele beira a antipatia, pra você ter, pelo menos na minha experiência, eles beiram a antipatia. Deixa aí nos comentários se você já teve uma experiência parecida, o que você acha disso, se você está disposto a passar por esse tipo de situação. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer, né, pessoal? A gente tem tido uma média de um novo inscrito por dia, então assim, tá interessante, tá massa. Mas eu vejo que muita gente vê os vídeos, muita gente e não curte o canal, não se inscreve no canal. Seria de uma ajuda muito grande, assim, se a gente tivesse mais inscritos. Mas enfim, eu acho que é isso mesmo. Eu também tô tentando me esforçar para deixar sempre um vídeo com qualidade boa e comentar assuntos que eu acho relevantes. Eu acho que se eu repetir os assuntos que todo mundo já tá fazendo, ficar falando de fofoca da bolha tech o tempo todo, eu acho que isso aí não vai dar muito... não incrementa nada pra gente, né? Na minha opinião, eu acho que se a gente comentar esses assuntos, principalmente se eu trabalho na gringa, que eu tenho um pouco de experiência, eu acho que vai fazer mais sentido, que ajuda mais a comunidade. Até antes de terminar, assim, um disclaimerzinho, eu acho que muita gente vendeu a ideia de que trabalhar pra agora, olha só, a solução... a solução para todos os problemas, né? Que é um sonho encantado. Você vai trabalhar para a gringa 6 meses, vai ficar milionário e bicho, é isso. Ganha-se muito dinheiro, sim. Gasta-se muito dinheiro também, porque o custo de vida aumenta. Pelo menos se você tiver família grande. Se você for sozinho, você ainda consegue segurar o seu custo de vida. Mas com família, a situação vai dando uma diferença. Porque você quer dar uma escola melhor para sua filha, enfim. Seu filho. Mas... eu tenho essa impressão de que muita gente vendeu essa ideia de que é o sonho molhado, que vai resolver todos os problemas, e eu tenho essa coisa de que, cara, não vai resolver todos os problemas. Nunca vai ser 100%. Sempre você vai resolver de um lado, mas vai atrapalhar do outro. Então a nossa vida, ela é muito também de tentar ir equilibrando as coisas. Eu tô nessa fase agora que eu quero focar um pouco mais na minha carreira, quero pegar experiência com frameworks que eu não tinha trabalhado ainda. Tô focando na minha pós-graduação, então eu quero eu tô fazendo uma pós-graduação em arquitetura de software, então eu tô querendo formar nisso, tô fazendo umas mentorias, focada também, aí já a mentoria focada bem em PHP mesmo, assim. Se engana, inclusive, quem acha que PHP não tem mercado,
toda linguagem de programação tem, que seja em projetos legados. Então, não acredita no que você vê na internet. Não existe bala de prata. Nada nunca vai solucionar seu problema 100%. Sempre vão haver questões ali que vão serem resolvidas. Enfim, é isso. Não, já me alonguei demais. Não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentáriozinho aqui para engajar esse vídeo e se inscrever no canal. Valeu!